e como nossa mente nos faz repetir os erros e o que fazer para evitar isso. É um artigo da BBC News, novinho, perfeito para nos lermos aqui e refletirmos todos, inclusive eu, principalmente eu talvez, né? Repito o título: como nossa mente nos faz repetir os erros e o que fazer para evitar isso. Para Jagamal, que é a The Conversation, que é a jornalista, Pagaval, acredito eu. 21 de maio de 2023, é a novinho. Errando que se aprende. Já comecei errando, mas eu vou consertar agora. Isso dá para consertar. Continuando a leitura, pelo menos a maioria de nós já ouviu isso, que é errando que se aprende. Mas a ciência mostra que muitas vezes deixamos de aprender com erros do passado. E em vez disso, costumamos repetir os erros. O que fazer com os erros aqui? O que quero dizer com erros aqui? Acho que todos nós concordamos que aprendemos rapidamente que, se colocarmos a mão em um fogão quente, nos queimamos. E por isso provavelmente não iremos repetir o erro. Isso acontece porque o cérebro cria uma resposta a ameaças e estímulos fisicamente dolorosos com base em experiências previsíveis. Mas, quando a questão é o pensamento, os padrões de comportamento e a tomada de decisões, nós repetimos nossos erros com frequência. Como ocorre quando chegamos atrasados para os nossos compromissos, deixamos as tarefas para a última hora ou julgamos as pessoas com base na primeira impressão. O motivo pode estar na forma em que nosso cérebro processa as informações e cria os modelos que consultamos repetidamente. Esses modelos são essencialmente atalhos que nos ajudam a tomar decisões no mundo real. Mas esses atalhos mentais, chamados de heurísticas, ao nome, heurísticas, também podem nos ajudar a repetir os nossos erros. No meu livro da pessoa que está escrevendo, claro, Shay, Unravel and Conversal, Bias, Oscilações desvendando o viés da inconsciente, o viés inconsciente em tradução livre, comento que os seres humanos não são naturalmente racionais como nós gostaríamos de acreditar. A sobrecarga de informações é confusa e cansativa, por isso nós filtramos o ruído. Nós observamos apenas partes do mundo. Temos a tendência de observar o que é repetitivo, haja ou não algum padrão, e costumamos preservar a memória, generalizando e recorrendo à tipificação. Nós também tiramos conclusões a partir de dados esparsos e usamos atalhos cognitivos para criar uma versão da realidade na qual queremos implicitamente acreditar. Isso cria um fluxo reduzido de recebimento de informações, o que nos ajuda a ligar os pontos e preencher as lacunas com aquilo que conhecemos. E por isso, o nosso cérebro é preguiçoso. É preciso muito esforço cognitivo para mudar os roteiros e atalhos que já construímos. Por tudo isso, somos mais propensos a cair sempre nos mesmos padrões de ações e comportamentos, mesmo quando sabemos que estamos repetindo nossos erros. Este comportamento é chamado de viés de confirmação. Nossa tendência de confirmar aquilo em que já acreditamos em vez de alterar nossa mentalidade para incorporar novas ideias e informações. Também fazemos uso com frequência dos instintos, uma espécie automática e subconsciente de pensamento, baseada no acúmulo de experiências passadas, para tomar decisões e fazer julgamentos em situações novas. Às vezes, nós insistimos em certos padrões de comportamento e repetimos nossos erros devido a um efeito do ego, que nos induz a manter nossas crenças pré-existentes. Temos a tendência de escolher seletivamente as estruturas de informação e feedback que nos ajudem a proteger nosso ego. Um estudo mostrou que, quando as pessoas são relembradas dos sucessos do passado, elas costumam repetir mais esses comportamentos bem-sucedidos, mas quando elas estão cientes ou são ativamente relembradas dos seus fracassos, a probabilidade de alterar o padrão de comportamento que gerou aquela frustração é menor. Ou seja, as pessoas na verdade costumam repetir os mesmos comportamentos.
Isso acontece porque quando pensamos nos fracassos do passado, provavelmente ficamos tristes. E nesses momentos somos mais dispostos a perdoar aquele comportamento que nos é confortável e familiar. Mesmo quando pensamos a forma lenta e cuidadosa, o nosso cérebro tem um viés voltado para as informações e modelos que havíamos usado no passado, mesmo que eles tenham resultado em erros. Esse é o chamado viés da familiaridade. Muito bem, mas também é possível aprender com nossos erros. Em outro experimento, por exemplo, macacos e seres humanos precisaram assistir os pontos barulhentos que se moviam sobre uma tela e analisar sua direção final de movimento. Os pesquisadores concluíram que duas espécies reduziam a velocidade depois de um erro. E quanto maior o erro, maior seria a desaceleração posterior ao erro, o que demonstra que mais informações estavam sendo acumuladas. Mas a qualidade dessa informação era baixa. Nossos atalhos cognitivos podem nos forçar a descartar qualquer informação nova que possa nos ajudar a evitar a repetição de erros. E de fato, quando cometemos erros na realização de uma determinada tarefa, o viés da frequência nos torna propensos a repeti-los sempre que fizermos a mesma tarefa outra vez. Resumidamente, o nosso cérebro começa a considerar que os erros que cometemos anteriormente são a forma correta de realizar uma tarefa, criando o caminho do erro habitual. Por isso, quanto mais repetirmos as tarefas, maior será a nossa chance de percorrer o caminho que levou ao erro, até que ele fique profundamente enraizado e se torne um conjunto de atalhos cognitivos permanentes no nosso cérebro. Controle cognitivo, tópico. O panorama parece desanimador, mas será que há algo que podemos fazer? Nós temos uma habilidade mental que pode se sobrepor às heurísticas, conhecido como controle cognitivo, e há estudos científicos recentes com camundongos que estão nos dando uma ideia melhor de que parte do nosso cérebro estão envolvidas em nossas habilidades. Os pesquisadores estão estudando se uma melhor compreensão de mecanismo desse pode ajudar a desenvolver melhores tratamentos para pacientes com Alzheimer, já que a preservação do controle cognitivo é fundamental para o bem-estar na idade avançada. Mas, mesmo se não tivermos a compreensão exata dos processos cerebrais envolvidos no controle cognitivo e na autocorreção, há medidas mais simples que podemos tomar. Uma delas é nos sentirmos mais confortáveis quando cometermos erros. Talvez imaginemos que esta seja uma atitude errada em relação aos fracassos, mas na verdade é um caminho mais positivo para o progresso. Nossa sociedade rejeita as falhas e os erros, por isso costumamos sentir vergonha dos nossos erros e tentamos escondê-los. Quanto mais culpa e vergonha nos sentimos e quanto mais tentarmos esconder nossos erros dos outros, maior a nossa probabilidade de repeti-los. E quando nos sentimos tão desapontados com nós mesmos, maior a chance de absorvermos novas informações que podem nos ajudar a corrigir os nossos erros. Também pode ser uma boa ideia fazer um intervalo na realização de uma tarefa que queremos aprender a fazer melhor. Reconhecer as nossas falhas e fazer uma pausa para analisá-las pode nos ajudar a reduzir o viés da frequência, de nos tornarmos menos propensos e repetirmos nossos erros e a reforçar os caminhos que nos levam a ele. Pragya Agarwal é professora de Desigualdade e Justiça Social da Universidade Loughborough, no Reino Unido. Ela originalmente foi publicado no jornal de notícias acadêmicas The Conversation e agora na BBC Brasil.